nessa segunda parte da aula, nós vamos fazer a perninha com o sapatinho e os bracinhos. Vocês vão seguir o vídeo e fazer 2 peças de cada, 2 perninhas e 2 bracinhos. Nós vamos fazer então as perninhas da boneca. Então, eu vou fazer um anel mágico, vou introduzir a agulha no meu anel, vou trazer a laçada e faço uma correntinha para prender o anel. Dentro desse anel, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo a ponta do meu fio para fechar o anel. E agora, cada um dos 6 pontos vai ganhar 2 pontos baixos. Então, eu já vou colocar a agulha aqui direto, sem fechar. Já trago a minha laçadinha e faço o primeiro ponto baixo. No mesmo lugar, eu coloco mais um ponto baixo. Então, já fiz 2. Vou distribuindo 2 em cada ponto até ter um total de 12. Então, aqui 4, 5, 6 e vou continuando assim até fechar com 12 pontos. Feito aqui os 12 pontos, a gente vai iniciar a próxima carreira colocando um ponto baixo e um aumento. Vou prender o marcador no primeiro ponto que eu fiz e vou distribuir um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Olha como é que ficou. A próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2 e o aumento, sempre 2 pontos baixos no mesmo lugar, prendendo sempre o meu marcador no primeiro ponto da carreira. Só seguir a sequência agora de 2 pontos baixos e um aumento. Terminei aqui e vamos para a próxima, fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Marcador no primeiro ponto. O segundo, o terceiro e um aumento. Então, é só seguir a carreira repetindo essa sequência. Terminamos. E vamos fazer agora 7 carreiras sem aumento, ou seja, eu vou distribuir um ponto para cada pontinho de base por 7 voltas. E eu vou fazer aqui e já volto com as 7 carreiras prontas. Olha só como é que fica quando você fizer as 7 carreiras. Agora, nós faremos 3 pontos baixos e uma diminuição. Primeiro, o segundo, o terceiro e uma diminuição. Então, eu vou dar toda a volta com essa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Fizemos aqui essa volta com diminuições, agora nós faremos 2 voltas sem diminuições e sem aumentos, um ponto para cada ponto de base, por 2 voltas completas. Vou botar o meu marcador aqui no primeiro ponto para marcar o início da carreira. 2 voltas. Olha só, fizemos 2 carreiras então, sem aumentos e sem diminuições. A próxima carreira, ela é diferente de todas que a gente já fez até agora. Nós vamos fazer 6 diminuições consecutivas. Então, a gente não vai usar o marcador a princípio, vamos contar assim, ó. Eu já vou pegar as 2 alcinhas e vou fazer a primeira diminuição. 1, 2, tudo diminuições, ó, direto. 3, 4, 5 e 6. Depois das 6 diminuições, eu vou colocar 12 pontos baixos. Um em cada um, tá? Normal, ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos contar aqui até ter 12 pontos baixos, ó. 3
Vou fazer aqui até chegar ao total de 12. Olha, eu fiz 6 diminuições e 12 pontos baixos. Dessa forma, olha, eu vou formando o peitinho do pé, tá? Então, a próxima carreira eu vou fazer 6 diminuições novamente. Então, eu vou começar aqui, ó, a alcinha da frente com a alcinha de trás, e vou fazer 6 diminuições. Agora eu vou botar o marcador, tá? E você pode sempre estar aí colocando o marcador no seu primeiro ponto de cada carreira. Fica mais complicado agora, exige um pouquinho mais de paciência, porque eu tenho que fazer 6 diminuições. Já fiz a primeira, vocês vão ajustando o ponto para ele não ficar com buraquinho. 3, ó. Só ter um pouquinho mais de cuidado aí. 4, 5, 6. E sobram aqui, ó, para finalizar a nossa carreira, sobram 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês vão colocar agora 6 pontos baixos para finalizar a carreira. Um ponto em cada pontinho aqui restante. 3. Posso tirar meu marcador, porque faltam só mais 3 pontos. 4, 5, 6. Olha só como é que ficou o pezinho aqui, ó. Depois que a gente encher, ele vai moldar melhor. Olha só. Então, eu tenho aqui uma abertura com 12 pontos. Agora, a gente vai subir a perninha da boneca fazendo 12 carreiras, cada carreira com 12 pontos. Então, eu vou botar o meu marcador no primeiro ponto e vou distribuir ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e sem diminuição, por 12 voltas, tá? Depois que você fizer as 12 carreiras, vai ficar assim, ó, você vai perceber que ele vai ter uma parte mais saliente, que é a frente do pezinho, olha. A perninha, ela fica mais pro fundo da bolinha. Você vai dobrar e vai encontrar essa parte aí, com essa saliência, e vai deixar pra frente. Você vai cortar o fio, deixando aí um pedaço para costura, uns 30 centímetros mais ou menos. E vai fazer outra perninha exatamente igual a essa. Vamos agora dar início ao sapatinho da boneca. A gente começa fazendo um anel mágico e colocando 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar o meu anel. E agora, cada um dos 6 vai ganhar 2 pontos baixos. Eu vou fechar essa carreira com um total de 12 pontos. Trago a laçadinha, ajusto, faço 1, 2, no mesmo lugar, 3, 4, e assim eu vou distribuindo 2 pontos e completo a volta com 12 pontos baixos. Fica assim a voltinha com 12 pontos. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta e vamos obter o total de 18 pontos no final da nossa carreira. Vocês percebam que o amigurumi é sempre a mesma coisa no início, né? A maioria das peças. Então, eu fiz um ponto baixo, um aumento. Vou distribuir um ponto baixo e um aumento até o final dessa carreira. Olha, terminei a volta e vamos para a próxima volta, onde eu vou colocar 2 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2 e o aumento. Vou dar toda a volta fazendo essa sequência de pontos, 2 pontos baixos e um aumento.
Olha só, volta completa. A próxima carreira, a gente vai colocar 3 pontos baixos e o aumento. Então, 1, 2, 3 e o aumento. Vou fazer a volta completa seguindo essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Fiz aqui a volta completa e agora nós faremos a última volta com aumentos e vamos distribuir 4 pontos baixos e um aumento. Eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, e agora o aumento. E vou fazer toda a volta com essa sequência de pontos. Terminei a minha volta, agora nós faremos 6 carreiras sem aumentos. Nós vamos distribuir ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem diminuição, por 6 carreiras completas. Eu vou fazer as minhas carreiras e já volto com todas as carreiras prontas para a gente fazer o acabamento do sapatinho. A sua peça vai ficar assim, olha, com as 6 carreirinhas sem aumentos. Então, a gente vai iniciar a última carreira do sapatinho fazendo 2 pontos baixos. Aí, aqui, ó, no ponto baixo que eu fiz, no último ponto baixo que eu fiz, eu vou pegar as 2 alcinhas, trazer uma laçada e fazer um ponto baixo prendendo o picô. Pulo um ponto de base e prendo o picô com um ponto baixo, olha. Faço mais um ponto baixo para dar um espaço de um picô ao outro e repito 2 correntinhas, faço o picôzinho aqui, pulo um ponto de base, prendo o picô e faço mais um ponto baixo. Então, você vai seguir assim, fazer todo o contorno da borda aqui do sapatinho, distribuindo o ponto picô, até chegar lá no final da carreira. Olha, dei toda a volta. E agora, a gente vai fazer aqui a amarração do sapatinho. Nós vamos fazer 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou pular, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Na 6ª correntinha, eu vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Vai ficar uma argolinha aqui na ponta, ó. E volto distribuindo aqui um ponto para cada correntinha, até chegar lá na base do meu sapatinho. Ó, fiz 14 correntinhas, pulei 4, peguei na 5ª correntinha e voltei distribuindo pontos baixos, ó. Mais um. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui na base do meu sapatinho, para dar firmeza à alcinha. Vou cortar o meu fio e depois eu vou fazer o arremate aqui dessa ponta no lado de dentro aqui do sapatinho, para ficar escondidinho. E ele vai ficar assim, olha, eu coloquei o enchimento no pezinho. Vocês percebam, vou botar assim que vai dar pra ver, ó, que o pezinho tem aquela curvinha, ó. Tá? Então, nós vamos colocar o sapatinho e vamos prender essa amarração aqui do lado de cá, ó. Você vai direcionar aqui pra ficar no lado certinho e vai prender aqui. Você pode usar aí um botãozinho, ou amarrar com o fio mesmo, dar um pontinho. Acho que um botãozinho fica legal. Vou pegar aqui a bonequinha que eu fiz, olha, e botei um botãozinho para prender o sapatinho. Fica bem bacana. Você vai fazer, então, outro sapatinho igual a esse. Aí, você não se preocupe com o lado da amarração. Você pode voltar o vídeo e fazer do mesmo lado, porque você vai poder botar tanto esse sapatinho prendendo para lá, ou você vai virar, porque ele não tem parte da frente, ó. Você põe o pezinho e vira pro lado de cá.
tá bom? Então, o sapato e o pezinho são iguais, não tem lado direito e esquerdo, não. Ou você coloca ele assim, ou você coloca ele assim. Vamos fazer os bracinhos da nossa boneca. Então, a gente vai iniciar com o anel mágico e vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar a minha ponta, vou introduzir a agulha no primeiro ponto que eu fiz e vou distribuir agora 2 pontos baixos em cada ponto de base. 1, 2, e vou fazer toda a volta até obter 12 pontos baixos. 4, se você tiver dúvida ou medo de se perder, você usa o marcador. É só ir contando até 12 que você vai conseguir. Fiz aqui os 12 pontos, vou fazer o primeiro ponto da próxima carreira. Vou prender o marcador, porque nessa carreira eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, eu já fiz o ponto baixo e agora eu vou fazer o aumento. Vou fazer toda a volta distribuindo um ponto baixo, um aumento, até alcançar o marcador. A próxima carreira, nós vamos distribuir 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu faço um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer toda a carreira com essa sequência de pontos. Essa próxima carreira agora, nós vamos colocar 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu faço o primeiro ponto baixo, coloco o marcador, faço o segundo ponto baixo e agora vou fazer uma diminuição. Então, eu vou repetir sempre essa sequência até chegar no meu marcador. 2 pontos baixos e uma diminuição. E ele vai ficar assim, ó, vai dar uma leve emborcadinha. Agora, nós faremos 2 carreiras sem aumentos e sem diminuições. Aqui eu tenho 18 pontos baixos, então eu vou fazer 2 carreiras distribuindo esses 18 pontos baixos. Coloco aqui o meu marcador no primeiro ponto e vou fazer 2 voltas completas. Terminei aqui. Agora, nós faremos uma carreira fazendo diminuições. Eu vou fazer um ponto baixo, prendo o marcador e faço uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição, sempre ajustando para não ficar buraquinho. Um ponto baixo, uma diminuição por toda a volta. Olha só como é que fica. Agora, nós faremos 8 carreiras sem diminuições. Vamos distribuir um ponto baixo para cada ponto de base, fazendo 8 voltas completas. E aí, a gente já tá aqui saindo da mãozinha e fazendo o bracinho da boneca. Por 8 carreiras aqui. Terminei aqui as 12 carreiras, cortei o meu fio branco e agora a gente vai fazer a manguinha do vestidinho da boneca. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, no próximo ponto baixo e já vou trazer a laçadinha na cor lilás. Vou pegar as 2 pontas dos fios aqui atrás, vou segurar e vou fazer o meu primeiro ponto baixo na cor lilás, ó. Ajusto os fios para eles ficarem bem fechadinhos e vou fazer uma carreira distribuindo um ponto para cada ponto de base na cor lilás, fazendo ponto baixo aqui, ó, por cima das 2 pontas, para prender uma ponta na outra lá. Então, eu vou distribuir aqui um ponto baixo para cada ponto de base na cor lilás.
fiz aqui a minha volta. Agora, a próxima carreira, nós vamos colocar um ponto baixo e um aumento. Então, eu faço um ponto de base, prendo o marcador e faço um aumento no próximo. Vou dar toda a volta, distribuindo um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Olha só, aqui a gente começa a abrir a manguinha da blusa. Agora, para finalizar, nós faremos 5 carreiras sem aumentos, ou seja, distribuindo um ponto para cada ponto de base por 5 voltas. Eu vou iniciar aqui a minha primeira volta e já retorno com as 5 carreiras prontas. Terminei as 5 carreiras e vou cortar o meu fio, deixando um pedaço para costurar. Vou fazer outro bracinho exatamente igual a esse. Uma dica aqui, ó, se vocês quiserem eliminar o degrauzinho que fica, você faz um ponto baixíssimo. Pronto. Tá? Nós vamos fazer outro exatamente igual a esse. Vamos colocar o enchimento do bracinho só lá no fundo, na bolinha da mãozinha, ó. Não precisa ser muito, não. Para que ele fique maleável na hora da costura e tenha movimento. Não precisa ficar durinho. Ah, se você colocar o enchimento nele todo, ele vai ficar durinho, armadinho. Na hora que a gente costurar, o bracinho fica maleável, fica só a bolinha da mão.